O sistema educacional dos Estados Unidos é um marco de excelência em todo o mundo. 99% da população norte-americana é alfabetizada e 85% tem o segundo grau completo. O programa de hoje vai mostrar, através da experiência dos brasileiros imigrantes, como funciona o sistema de educação norte-americano, conhecer a história de quem ensina e ainda ajudar você a matricular seu filho na escola. Fique ligado, porque o Planeta Brasil está no ar. Começamos com a participação muito especial do carioca Alexandre Lopes, eleito o melhor professor da Flórida em 2012 e um dos 4 finalistas a melhor professor dos Estados Unidos. Minha gente, o cara é importante e nós vamos conhecer um pouco da história dele. Quando eu era pequeno, que sempre me perguntavam, o que você vai ser quando crescer, eu dizia que eu ia ser professor. E as pessoas falavam assim, mas você é excelente aluno, você é tão bom, você é inteligente, você vai ser professor. Os baixos salários dos professores no Brasil foram um fator importante para fazer o Alexandre hesitar na hora de escolher sua carreira. E acabei fazendo produção editorial na Federal do Rio de Janeiro. A faculdade era federal, era gratuita, mas eu tinha que arcar com as despesas, de aluguel, isso e aquilo. Então eu comecei a trabalhar em meio expediente na área da aviação. Alexandre pegou gosto pelo novo emprego e, graças a ele, veio morar nos Estados Unidos. Aqui ele se tornou comissário de bordo de rotas internacionais e deixou de lado a sua formação acadêmica. Os benefícios eram bons, o salário estava razoável, a vida era boa, estava curtindo a vida, então estava muito bem. O trágico atentado de 11 de setembro de 2001 foi como um toque de despertar na vida do Alexandre. Aquilo mexeu comigo. Eu notei que eu não era só um brasileiro morando nos Estados Unidos. Ali eu enxerguei que eu tinha tornado-me americano também. O sonho de ser professor se reacendeu em Alexandre e ele imediatamente começou a se organizar para torná-lo realidade. Aí fui conversar com uma conselheira, levei o meu histórico escolar do Brasil para ver o que dá para fazer sem eu não ter que começar do zero e tal. Fui conversando, ela me deu várias dicas, falou como fazer a papelada, como que validar o histórico do Brasil, como fazer tudo. E aí ela fazia a pergunta, ela falou assim, olha, você já pensou em educação especial? E eu virei para ela e falei assim, o que é educação especial? Nos Estados Unidos, os profissionais de educação especial atendem estudantes com uma ampla gama de deficiências em sala de aula, problemas de visão e audição, dificuldades de aprendizado, autismo, deficiências neurológicas. Ela me explicou e ela falou para mim, olha, eu estou falando isso para você porque eu acho que você tem a personalidade perfeita para o ramo. Nós precisamos de pessoas no ramo e vai ser mais fácil para você ser empregado. Por que você não faz uma aula de introdução à educação especial? Aí por que não, Foi o empurrãozinho que o Alexandre precisava. Ele ficou completamente apaixonado pela área. Ali estava o começo de uma carreira de sucesso. Essa aula de introdução foi o amor à primeira vista, dali acabei ganhando a bolsa de mestrado com a University of Miami, terminei o meu mestrado, aí já surgiu essa sala de aula e fiz o National Boards também na área de educação especial, aí ganhei uma bolsa de doutorado, estou terminando meu doutorado com a Florida International University também na área de educação especial. Tornei-me professor do ano do Condado de Miami, do estado. Alexandre é a primeira pessoa com inglês como segunda língua a ser eleito o melhor professor do ano e o primeiro professor de maternal a receber esse título. Um reconhecimento que aumentou tremendamente seu status no sistema educacional norte-americano. O método de trabalho é muito simples e eficiente. Você faz no seu plano de aula, você já pensa na cultura de cada um dos seus alunos, se eles têm uma deficiência ou não. Então você já prepara a sua aula de maneira que ela seja eficaz para cada aluno seu.
Eu acho que é muito importante você manter viva e dar valor à cultura do imigrante em si. Então, procurar sempre manter viva a língua nativa, a cultura dessa pessoa. Por exemplo, eu leio muitos contos de fadas para os meus alunos, né? Eu trabalho com maternal. Menos de 5% dos heróis ou heroínas não são brancos. Na minha sala de aula, eu quase não tenho um aluno branco. Os meus alunos ou eles são afro-americanos ou eles são imigrantes de algum outro país. Então, aí, por exemplo, Branca de Neve, né? Assim, você vê até o nome do personagem, né? É Branca de Neve. Eu gosto da história, eu leio a história, mas de vez em quando a Branca de Neve se torna Red Cinnamon, ou Sunshine Amber, ou Dark Chocolate, né? Para você fazer com que o aluno se sinta, né, ali. E eu acho que isso fez com que eu soubesse segurar a onda, né? E conseguisse ser bem-sucedido no que eu fiz durante esse ano e representando a educação no estado da Flórida. Hoje você representa, podemos dizer, um sistema educacional aqui do estado, de uma forma diplomática, né? Isso. É difícil para você sair da sala de aula e ter essa nova função? Nossa, você imagina, né? 8 anos dentro da sala de aula, trabalhando com crianças de 3, 4 e 5 anos de idade. E de repente você sai da sala de aula e você está jantando com o governador do estado da Flórida. Eu fiz uma série de entrevistas com a esposa do vice-presidente dos Estados Unidos, a Dr. Biden. Eu fui recebido pelo presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, no Salão Oval. Isso foi uma oportunidade para eu falar sobre os meus alunos, para que eu desse uma voz à inclusão de alunos com deficiências na educação geral, para falar sobre o acesso à igualdade social, uma vez que eu trabalho com muitos alunos imigrantes. Já que você tocou nesse ponto, como está o acesso à educação para o pequeno imigrante ou para o filho do imigrante aqui nos Estados Unidos? Bom, tem 2 lados aqui. Tem a ver com a escola, que vai ser frequentada pelo imigrante, né? Em que área ela se encontra. Se ela se encontra numa área de baixo poder, de baixo nível socioeconômico, por mais que nós estejamos tentando fazer com que a educação seja padronizada e que a qualidade seja única, ainda existe uma diferença muito grande entre escolas urbanas e suburbanas. E o segundo é a questão do aprendizado da língua inglesa, né? Até que ponto essa transição está sendo feita por professores qualificados, por pessoas que sabem fazer essa transição, né, que não deixa de ser uma espécie de um aculturamento do imigrante. Querem saber sobre o acesso à educação americana para a comunidade brasileira? Então não percam o próximo bloco com as dicas de 2 feras da educação. Até mais! O ano escolar é diferente. Por isso é muito importante, na hora da matrícula, saber quando você deve matricular, porque ele não vai começar em janeiro, ele vai começar no final de agosto. Assim como o professor Alexandre do bloco anterior, Ana Lúcia e a Anete são 2 brasileiras que entendem muito de educação. A Anete é presidente da American Organization of Teachers of Portuguese, é isso, Anete? É isso mesmo, a OTP. E o que é essa organização? É uma organização fundada por professores de português, com base aqui na Flórida, mas abrange os Estados Unidos inteiro. Temos membros, mais de 200 membros, e o nosso objetivo, a nossa missão é trabalhar a expansão do ensino da língua portuguesa nos Estados Unidos, ajudando os professores no reciclagem profissional,
com o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de Professional Development, e também expandindo os programas de português nas escolas, enfim. Bom, a gente também está com a Ana Lúcia aqui. Ana Lúcia é presidente da Abrace, né, Ana Lúcia? A Abrace é a Associação Brasileira de Cultura e Educação. É uma organização fundada com sede na Virgínia, mas que, pela peculiaridade da região metropolitana de Washington, D.C., a gente costuma dizer que nós somos de D.C. E nós, então, atendemos famílias dos 3 estados, Virgínia, Maryland e D.C., com programas culturais, educativos, com a missão de oferecer português como língua de herança para crianças e também manter os vínculos culturais com o Brasil e, portanto, servir como um ponto de integração da comunidade brasileira na região. A Anete explicou como funciona a estrutura do sistema educacional norte-americano. Nós temos o pre-kindergarten, que é o pré-jardim, temos o jardim de infância, que é o kindergarten, que é a partir de 5 anos. Temos de primeira a 12ª série, então a primeira série, a 5ª série, é o que eles chamam de elementary school. Que seria o nosso ensino fundamental. Ensino fundamental, no básico. Brasil. E da 6ª série até a 8ª série é o que eles chamam aqui de middle school. Que seria o Fundamental 2. E o high school, que eles chamam aqui de high school, seria da 9ª série até a 12ª série, que seria o ensino médio no Brasil. Então, essas nomenclaturas é importante que as famílias se familiarizem. No Brasil, as aulas começam em janeiro ou fevereiro e aqui começa no final de agosto e vai até junho. No Brasil termina em dezembro, né? E tem as férias, né, de fim de ano, e aí começa assim em janeiro ou fevereiro. E então por isso é muito importante na hora da matrícula saber quando você deve matricular, porque ele não vai começar em janeiro, ele vai começar no final de agosto. O que você acha do sistema de educação daqui? Olha, eu acho que a educação aqui, muita gente compara, dizendo que no Brasil a educação é melhor e coisa e tal, mas no Brasil são muitas matérias para as crianças, então as crianças até se perdem com tantas matérias. Aqui eles focam mais na questão do desenvolvimento do raciocínio e da linguagem, da leitura. Denis é pai de 3 crianças, todos recém-chegados aos Estados Unidos e enfrentando o dilema de matricular os filhos na escola. No Brasil sempre procurou botar eles nas melhores escolas que a gente tinha acesso. Então, a gente veio com o mesmo pensamento para cá, de procurar um lugar onde as escolas sejam também as melhores possíveis, né? Porque eu acho que é isso que vai garantir o futuro deles. O primeiro passo que eu indicaria para a família que chega nos Estados Unidos com criança, identificar quais são as regras do estado em que essa pessoa vai morar. Porque aqui, nos Estados Unidos, os estados têm muita autonomia para mudar, alterar leis, rotinas, procedimentos e até documentação exigida. Uma autonomia que a gente não está acostumado no Brasil, Não né? está acostumado de jeito nenhum. Que varia de estado para estado. Exato. E varia, inclusive, a faixa etária em que as famílias têm liberdade para o filho poder ser matriculado na escola. Basta você trazer toda a documentação do Brasil, em termos do histórico escolar, fazer uma tradução da documentação, especialmente com uma tradução oficial, com um tradutor juramentado, né, se diz, e então fazer aqui a equivalência. Por exemplo, você vai para uma escola pública, você leva a documentação, o histórico escolar, e eles vão equivaler o seu nível escolar, em que série você vai entrar. Né? Então, nós temos uma diferença aqui entre o nível escolar americano com o nível escolar brasileiro. Então, eles vão ver em que nível você entra aqui. Então, basta trazer o histórico traduzido. Independente do status migratório? Independente do status migratório. A lei prevê que as famílias tenham acesso à educação, no caso, as crianças em idade, faixa etária escolar, né, tenham acesso à educação em escola pública, qualquer que tenha sido a condição que elas chegaram nos Estados Unidos. Todo esse processo de matrícula é muito diferente do Brasil? Existe muita diferença entre eles? Eu acho que, por exemplo, algumas escolas vão pedir vacinas, né? Então, eu acho que, inclusive, a maioria vai pedir vacinas. A maioria. Vai pedir o histórico traduzido. E alguns alunos vão, dependendo do nível de inglês deles, vão ter que fazer um teste
para poder saber o nível. Então, no caso, é feito, se um aluno não está no nível baixo, né, ele não tem muita fluência no inglês, ele vai então ter um recurso que é chamado aqui nos Estados Unidos de ESOL, o que significa English for Speakers of Other Languages. E nesse programa que ele entra, ele vai aprender o inglês para estrangeiros. Então, com outros recursos que os professores usam, recursos audiovisuais, enfim, é um processo um pouco mais lento do que entrar numa classe regular de inglês, onde os americanos já estão fluentes em inglês. Então, o imigrante recente que está chegando com o seu filho agora, não se preocupe. Ele vai ter um carinho, vai ter uma atenção para o seu filho poder seguir com a classe, com a idade adequada. Exatamente, porque ele vai ter aula de matemática, ciências, enfim. Mas ele precisa ter a base do inglês para poder entender todas as outras matérias. Tiffany passou por esta situação. No começo, como eu cheguei aqui e não sabia falar muito inglês, foi um pouquinho difícil, mas eles ajudaram bastante. Então, os professores tinham mais paciência comigo do que com os outros alunos, por causa que eu não sabia o idioma. Então, eles começaram a ajudar, toda a classe começava a ajudar quando tinha dificuldade, e assim foi melhorando. Silaí é um dos líderes da comunidade brasileira na Flórida e dá o alerta sobre o problema mais frequente que ele ouve dos pais na hora da matrícula. O maior problema que ele enfrenta, por incrível que pareça, é a carteira de vacinação. Ele não tem noção do que significa essa carteira de vacinação para a escola americana. Então, às vezes não traz e às vezes demora muito da criança se matricular. Além da vacinação, outra questão é a do bairro onde a família reside. Dependendo do estado, é obrigatório que as crianças estudem no mesmo bairro onde moram. Depende muito do fator econômico também. Assim, algumas pessoas vão chegar com uma situação financeira um pouco melhor, vão poder morar num lugar melhor e oferecer uma escola melhor. Em geral, eu percebo isso aqui, que se você está numa cidade um pouquinho melhor, numa região um pouquinho melhor, as escolas também são melhores. Um ponto que eu acho importante destacar é que as famílias que chegam com crianças pequenas de 4 ou 5 anos ou menos podem não ter a opção de escola pública para os seus filhos. Com algumas exceções, a maioria dos estados tem sim uma estrutura de escola particular ou até creche, mas não há programas do governo na maioria dos estados. A situação da Flórida é realmente diferente. Um privilégio. É um privilégio. Na Flórida, eles chamam de V-Pre-K, que é um programa que o estado da Flórida, do governo, paga para as crianças estarem matriculadas numa escola ou particular ou pública, e a partir de 4 anos de idade. E é importante também que os pais façam uma pesquisa, independente se seja escola particular ou pública, que entre nos sites das escolas e procurem saber um pouco mais. As escolas aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, também recebem nota, A, B, C, D ou F, e depende do desempenho escolar dos alunos, que vai determinar a nota da escola. Inclusive, esse ponto que a Anete alerta é muito importante, de que as famílias pesquisem, se informem com grupos de brasileiros, amigos, igrejas, associações comunitárias do estado em que ela acaba de chegar, para ver períodos para essas matrículas, não só a documentação, mas para não perder o prazo. Tem muita gente chegando do Brasil para morar aqui. Por incrível que pareça, aquela onda de ir embora está se acabando e o pessoal está vindo, principalmente empresários, investidores, e naturalmente a matrícula está aumentando. Então acho que é persistência. Os primeiros 6 meses, primeiro ano, até se adaptar com o estilo da escola americana, com o regulamento da escola americana, com as regras da escola americana, até passar essa primeira fase. Vai ser difícil. É determinação, é ter certeza que seus filhos estão em escolas maravilhosas e que terão um futuro brilhante pela frente. Falando em futuro, o professor Alexandre traz boas notícias sobre o sistema educacional. Aqui o que está havendo também nos Estados Unidos é uma mudança para o que eles falam do Common Core State Standards. A educação nos Estados Unidos ela era regida por cada estado. Então agora eles estão querendo fazer com que o currículo seja um currículo nacional único. Pelo que eu saiba, no Brasil isso já é o padrão. A grande mudança que vem acontecendo na educação americana inclusive o presidente no seu discurso inaugural deste ano, ele disse que ele quer dar ênfase
a educação na primeira infância. Então, assim, está havendo reconhecimento de que quanto mais cedo você começar a lidar com a educação, né, de uma criança, maiores são as chances dessa criança ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho educacional. E no próximo bloco, um grupo de brasileiros que resolveram virar professores de gente grande. Não sai daí. É uma grande terapia, é uma coisa séria, porque está ensinando, mas ao mesmo tempo de uma forma brasileira, bem descontraída, bem alegre. Sala de aula não é só para crianças. Na Flórida, um grupo de brasileiros se uniu para criar um curso de oratória para adultos. O Paulo é um dos líderes do grupo. Como você entrou nessa onda, nessa história de ensinar o público adulto? Todos nós temos algo para ensinar. E desde pequeno eu percebi que eu gostava de ser líder. E daí foi que cresceu essa motivação através dessa parte de oratória pública que a gente faz, de ensinar outras pessoas. Porque o mundo não só para aqui. Eu sempre penso numa coisa, deixar um legado. Foi pensando nesse legado que o Paulo se uniu ao amigo Evaldo, nesse projeto de aulas de oratória para adultos. Nós decidimos abrir um clube. Achamos que essa seria a melhor forma de se envolver com mais rapidez, crescer com mais habilidade e realmente não só aprender a habilidade de falar em público, e sim liderar. Nós outros temos hoje 35 membros que estiveram, a maioria vem. O tamanho ideal de um clube é entre 20 e 40, porque todo mundo tem que falar. Então, manter 30 e 35 é relativamente fácil. O desafio é abrir outros clubes. É difícil ensinar, passar a sua experiência, a informação para o público adulto? De certa forma porque o público adulto tem sua opinião formada. Tem muitos que vêm aqui, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Pode. Na verdade, é um pouco diferente, porque uma criança, na verdade, ela não tem muito medo, às vezes, de fazer uma travessura na frente de alguém, ou de fazer uma brincadeira na frente de pessoas. Muitas dessas pessoas que chegam aqui, elas não sabem que a gente vai chamar elas para falar ali durante um minutinho na frente, até mesmo como visitante, e eu posso ver eles ficando vermelho, ficando suado, então é difícil para as pessoas falarem em público. É difícil, porém não é impossível. Uma prova disso é o Marcelo, que começou como aluno e hoje é um dos professores do clube. Ninguém gosta de estar exposto à avaliação dos outros. Todo mundo, quando é o centro das atenções, se sente inibido. A não ser que seja uma rodinha de amigos, você está à vontade, pode falar besteira. Mas aqui, as pessoas vêm para perder esse medo. Os primeiros discursos, você sente a pessoa encabulada, não sabe o que falar. Kika, né, então... E não sai o que quer falar. E a partir do momento que você pega mais experiência, você aprende que não é tão difícil, que basta você fazer um trabalhinho de casa, estudar um pouquinho, ler o livro e você começa a falar. E importante para aquelas pessoas que estão aqui há muito tempo, não têm contato com a língua portuguesa, de lembrar da língua portuguesa. É um espaço para as pessoas também poderem praticar. Tem muitos estudantes estão no college, estão no high school e eles participam do grupo para poder praticar a língua. Para lidar com os alunos adultos, os professores usam algumas táticas especiais. Encorajar o adulto. Por quê? Às vezes muitas dessas pessoas que vêm aqui trabalham em lugares que não precisa realmente estar falando diretamente com o público. E pelo fato do medo, eles acabam não dando continuidade aqui no clube. Falando, eu não vou falar na frente de ninguém mesmo. Desde o início a gente explica que aqui a gente aprende em conjunto. Você faz um discurso e é avaliado na hora. Todos nós somos adultos. Se vê muita gente que na primeira vez que tem que ir lá na frente e falar no discurso de improviso ou entregar seu primeiro discurso, estão nervosos. Qual as consequências, qual o reflexo que o clube que vocês montaram está causando na comunidade aqui em volta? Vocês já estão vendo os resultados disso? Muitos resultados. Tem muitos membros que já passaram por aqui e hoje estão fazendo palestras nas organizações deles, onde eles
fazem trabalhos comunitários ou igrejas, por onde eles andarem, nas empresas deles, como palestrantes ou como gerentes, sabem se comunicar melhor. É uma oportunidade muito interessante porque vai ser aplicada em toda a sua vida. Você chega, vê o que os outros estão fazendo, aprende, começa a participar, eles vão pulindo. Você aqui não é avaliado por professores, você é avaliado pelos seus próprios colegas. Alguns com menos experiência que você vão ter uma visão diferente, mas colocar para você o que eles estão percebendo. A partir daí você aprende como funciona e você passa a colaborar com os outros. Estamos aqui todos trocando uma experiência. Mesmo quem está numa função da direção, quem é um mentor do clube, ele também está sempre aprendendo, porque sempre ele vai ter uma visão de uma pessoa diferente daquele que ele está acostumado. Independente da idade, aprender vai ser sempre útil para a sua vida. Dos 8 aos 80. Meu filho de 10 anos já vem, o meu pai com 78, quando está aqui visitando a gente, também vem. E não tem idade, é para todos. É uma grande terapia, é uma coisa séria, porque está ensinando, mas ao mesmo tempo de uma forma brasileira, bem descontraída, bem alegre. Os alunos adultos aqui, eles estão perdendo o medo de voltar para a sala de aula, de voltar a aprender? Olha, com certeza. O resultado disso é muitos dos nossos membros atuais, que quando chegaram pela primeira vez, foram chamados para falar lá na frente e literalmente esqueceram o nome, esqueceram o que tinham que falar. Mais do que isso, esqueceram a pergunta feita e não conseguiam falar uma palavra sequer. E uns choraram. E hoje falam extremamente bem, porque foram encorajados a voltar, dado o apoio de mentor, explicado, olha, essas são as regras, volta, venha, faz de novo, vamos lá. A segunda vez melhorou, terceira, quarta vez, tanto é que hoje você viu pessoas ganhando prêmios que passaram por isso. Planeta Brasil de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau!